A teologia que não nos faz cantar falhou em sua missão, disse Garrett Scott em um artigo certa vez. Um conhecimento maior acerca de Deus e do Evangelho deve nos levar a cantar, e não somente cantar, mas cantar de todo o coração. E é por isso que cantamos, pois nós conhecemos um Deus que nos leva e nos impulsiona a cantar. E se você quer realmente louvar a Deus em toda a sua grandiosidade, misericórdia e graça, eu sugiro fortemente que você, a partir de hoje, comece a entender a relação entre teologia e doxologia, conhecimento acerca de Deus e a adoração. O nosso primeiro palestrante é teólogo, compositor e um dos fundadores do Projeto Sola, que procura glorificar a Cristo e edificar a igreja com canções para o culto e o canto congregacional. Seja bem-vindo, Guilherme. O espaço da primeira conferência Cante as Escrituras agora é todo seu. E aí, gente, tudo bem? Irmãos e irmãs, bem-vindos à primeira conferência Cante as Escrituras. A gente trabalhar essa questão do canto congregacional, né, e de como que a música na igreja deve ser. Lógico que ela tem que ser bíblica, ela tem que ser didática e precisa ser congregacional. Então, bem-vindo aí à nossa primeira conferência. Para mim é uma alegria fazer parte aqui e poder conversar com vocês nos próximos minutos. Meu nome é Guilherme Amarino, faço parte do Projeto Sola como cantor, compositor, também contribuímos lá com a Igreja Presbiteriana em Alphaville, estamos envolvidos também no Seminário Foco, eu sou professor ali dessa área de liturgia, então é uma área que eu gosto muito, que me envolvo muito e ao mesmo tempo que há muito a ser discutido, principalmente quando a gente vai falar do envolvimento da arte no culto cristão, né, no culto público e também a nossa participação no canto congregacional, isso é muito importante. O tema de hoje, o que eu quero conversar com vocês, envolve duas palavras importantes: teologia e doxologia. Qual é a relação da teologia com a doxologia? Qual o envolvimento da doxologia, ou o que fazemos quanto à adoração cristã, e mais especificamente para a gente, a música na igreja, ou então a liturgia como um todo, não só a música, mas também todas as partes, a oração, a leitura pública das escrituras e todas as outras partes do culto cristão, tá? A gente vai trabalhar isso, como que a boa teologia, ela inspira a doxologia, ensina a doxologia e ao mesmo tempo propulsiona ou serve de motor para a doxologia, tá bom? Eu dei um subtítulo que é como que o conhecimento da revelação de Deus molda a adoração, tá? Alguns livros importantes, então pega a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia separada aí, em algum canto a gente vai ler alguns versículos. É importante que você anote, importante que você marque para você verificar depois e não deixar simplesmente eu falar e você tomar como verdade. Ao mesmo tempo, eu estou usando alguns livros e claro, a gente tem o exemplo do Kant, do casal Goethe, que é excelente, um livro sobre isso excelente. Tem outros livros, por exemplo, o Culto Cristão, do Von Naumann, mas eu queria recomendar 3 livros que eu vou usar bastante durante essa palestra, essa conversa que nós teremos, que talvez você queira verificar depois, né? Os 3 livros estão em inglês, infelizmente, não temos eles traduzidos, talvez é uma dica aí pra gente traduzir. O primeiro deles é justamente o título dessa palestra, Doxology and Theology. O organizador é o Matt Boswell, talvez você já tenha escutado falar sobre ele também é um compositor de canções para o canto congregacional, um pastor, né, um worship pastor lá nos Estados Unidos, e temos aí uma porção de outros autores, né, um livro de artigos muito importante sobre essa temática. Ao mesmo tempo, um dos autores desse livro tem um livro importantíssimo que se chama The Worship Pastor, Zach Hicks. Ele já foi pastor de igrejas presbiterianas, igrejas anglicanas também, e é super envolvido com essa questão litúrgica. E por fim, talvez o meu preferido dos 3, é o livro Christ Centered Worship, do Bryan Chapell. Você talvez já tenha escutado falar sobre o pregação cristocêntrica, o sermão cristocêntrico também do Bryan Chapell. Hoje ele é como se fosse um presidente do Supremo Concílio lá da PCA, que é a Presbyterian Church of America, tá? Que é a mais parecida com a nossa IPB aqui. Tá bom? Então, beleza. Dito isso, convido você a baixar a sua cabeça, a gente fazer uma oração e aí a gente começa propriamente dita essa palestra, tá bom? Baixa sua cabeça, tranquiliza o seu coração, vamos pedir para que o Espírito Santo nos abençoe durante esse período, tá bom? Deus, Pai eterno, muito obrigado, Deus, porque temos essa oportunidade aqui, mesmo distantes, mesmo de maneira online, a
investigar o teu santo livro, Pai, é investigar na teologia e a pensar o que fazemos no nosso culto, como cantamos, como que a música dentro da igreja propulsiona a nossa adoração, e a música envolvida na teologia também ela pode se tornar mais madura, melhor e clarificar a mensagem do teu evangelho, Pai. Cuida da gente enquanto a gente estiver discutindo isso, cuida do nosso coração, enquanto também ao estudarmos, tomarmos os devidos cuidados, para que a gente não se torne arrogante, para que a gente não se torne donos da verdade nesse aspecto, Pai, e se dobre à tua verdade apenas. É em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Para começar, eu queria trazer uma ilustração que ela é muito importante para o que a gente vai falar. E talvez você fale assim, nossa, mas por que essa ilustração e tal? No final eu prometo que você vai entender muito bem, tá? Você sabe o que é um lastro? Talvez você tenha alguma familiaridade com a linguagem de navios, etc. Você até saiba. Mas pensa nessa palavra, lastro, e procura até, tipo, o que é um lastro dentro de um navio? Qual que é o papel de um lastro de um navio? Bom, para você entender, o papel crucial do lastro e o papel principal do lastro ele serve para que o barco não afunde quando vier um vento ou quando tiver instabilidade. O lastro ele é o responsável por fazer o balanço entre o peso do barco e a agitação do mar. O lastro é justamente uma parte no fundo do barco que você tem a compensação do peso, tá? Por que eu estou falando de lastro? Porque é o seguinte, teve um navio que foi construído lá em 1626, entre 626 e 628, que seria o navio principal do rei Gustav II, ali lá na Suécia. E esse navio ele foi chamado de Vasa, ou então Wasa, eu não sei muito bem a pronúncia, mas é mais ou menos isso. E o navio ele ficou pronto, havia grande expectativa nesse navio, né? Havia assim um sonho muito grande, um desejo muito grande de que esse navio seria o navio mais importante da frota ali daquele reinado. E o navio zarpou, de fato, mas logo depois de menos de uma milha náutica, na verdade é mais ou menos 1,8 quilômetros, o navio afundou. E aí as pessoas tentaram o tempo todo ali descobrir por que o navio tinha afundado. Por que esse navio tinha ali durado tão pouco tempo e cheio de glória, cheio de pompa, um navio talvez o mais importante da frota, o mais bonito da frota, o mais armado da frota, que seria que carregaria, iria à frente da frota militar do rei Gustav. E por que ele afundou com tão pouco tempo de vida, digamos assim? E aí se descobriu que o problema era justamente no lastro. O lastro ele não conseguia compensar o peso, então a menor alteração nos ventos ou na agitação do mar fez com que esse navio afundasse. Tá? E é importante essa ilustração porque o coração do líder de música, do líder ali de adoração na igreja, do pastor que toma conta da liturgia na igreja, desse pastor que está envolvido com os voluntários dentro do culto, responsáveis pelo canto congregacional e tudo mais, o coração dessas pessoas é como se fosse o lastro de um navio. Muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes nós não vemos, muitas vezes a gente observa muito mais os talentos, as grandes capacidades, a grande eloquência, e não vemos o lastro. Só que devemos ter justamente um cuidado com o lastro, porque se tiver um problema no lastro, a gente não vai muito longe, tá? Então, pensa nisso. Pensa nessa ilustração, guarda ela com carinho, eu vou voltar lá no final, tá bom? E então, para começar propriamente dito, temos 3 grandes assuntos hoje, tá? O primeiro deles é a relação entre a teologia e a doxologia. O segundo deles é a doxologia e a música propriamente dita. E por fim, a doxologia e o coração. Então, primeiro aspecto, a relação da teologia com a doxologia. Segundo aspecto, o envolvimento da doxologia e da música. Terceiro aspecto, a doxologia e o coração, tá? Um cara que chama Bruce Benedict, da Christ the King Presbyterian Church na Carolina do Norte, ele fala o seguinte: nós somos os líderes litúrgicos responsáveis pela expressão do coração da nossa congregação. Nós lideramos a liturgia e isso tem um peso em si. Então,
um dirigente de música, uma pessoa que vai dirigir a oração, por exemplo, no meio do culto, a leitura bíblica no meio do culto, tem um peso em si. Ele é um dirigente litúrgico, ele exerce um ministério litúrgico, né, se eu puder usar a linguagem do Von Naumann, e ele tem um peso em si nisso, e ele é responsável. E quando nós estamos envolvidos nisso, somos responsáveis pela expressão do coração da nossa congregação. Então, existe uma relação muito importante da teologia com a doxologia, tá? Então, vamos lá para isso. Falar um pouquinho de culto cristão antes da gente entender propriamente dito essa parte. Eu preciso recapitular para quem já conhece o livro do Von Naumann, o culto cristão, e para quem não conhece também, o propósito do culto. O que existe, o que está acontecendo num culto cristão? Nessa reunião de adoração pública, nesse ajuntamento da assembleia ali para a adoração pública, voltada a responder o chamado de adoração que Deus realizou para que o seu povo o adore, o glorifique, o exalte e ao mesmo tempo fale a ele e escute a sua voz dentro desse tempo, espaço que a gente separa e chama de culto cristão. Então, acontece três coisas, segundo o Von Naumann. Uma recapitulação da história da salvação, ou seja, a história da redenção ela é recontada, a história do evangelho ela é contada e recontada através do culto cristão semana após semana. Ao mesmo tempo que eu tenho a recapitulação da história da salvação, eu tenho também a epifania da igreja, ou seja, a igreja descobre quem ela é por meio do culto público. A igreja descobre que ela foi resgatada por Cristo Jesus, que Cristo Jesus encarnou-se aqui na terra por amor a nós e se entregou a Deus por amor a nós, né, usando a linguagem de Paulo aos Efésios, e nós entendemos então quem nós somos. Porque à medida que eu recapitulo a história da salvação e a história da salvação inevitavelmente vai contar à igreja sobre Deus, a própria igreja também descobre quem ela é. E descobrindo quem ela também vai se descobrindo como parte integrante dessa história da salvação. E por fim, além de ser recapitulação da história da salvação, além de ser a epifania da igreja, o Von Naumann fala muito disso no livro dele, se você quer saber mais, vai lá e leia esse livro. O culto cristão também é o fim e o futuro do mundo, ou seja, o culto cristão também tem um quê escatológico, um teor escatológico, de nos dar esperança, de revelar ao mundo que muitas vezes assiste o culto, está ali a parte da participação, assistindo apenas, revela-se o fim do mundo, para onde a história está indo e o que Deus está fazendo no mundo. Então tem esse quê escatológico, querigmático, digamos assim. Então, beleza, é muito importante. Por quê? Desses três pontos, eu preciso destacar que, como epifania da igreja, que o culto ajuda eu e você a entendermos melhor a identidade da igreja. O que a igreja tem que fazer, qual é o papel da igreja no mundo e etc. Um teólogo aqui do Brasil, Júlio César Adam, e também o Tim Keller, comentando sobre o culto cristão, os dois vão falar coisas muito parecidas entre si. Que o culto é como se fosse uma teologia viva. Quando eu vou ao culto cristão, quando nós estamos envolvidos no culto cristão, eu começo a entender melhor a teologia de uma determinada igreja. Quando uma pessoa que talvez não faça parte dessa igreja, ela é uma visitante nessa igreja, ela entra nesse tempo e espaço que é separado e chamado de culto cristão, ela começa a entender melhor o que essa igreja crê. A gente tem aí na história da igreja o lex orandi, lex credenti. Como se ora, é como se crê. Então, as palavras que eu utilizo na oração refletem a minha crença. Da mesma forma, o que acontece no culto cristão de uma determinada igreja, o que se canta, como se ora, o que se prega, também revela muito sobre a própria teologia dessa igreja. Portanto, o culto é teologia viva, tá? Peter Brunner, um autor muito famoso na teologia de culto, ele vai falar o seguinte, e outros também concordam com ele, que no culto também nós vemos alguns movimentos no meio da liturgia. A ação de Deus e a resposta do povo. Deus chamando o povo a adorá-lo, Deus ensinando o povo, Deus revelando a sua glória, a sua majestade, a sua santidade, e o povo respondendo com isso. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente, mas é muito importante para a gente entender um pouco mais da relação da música no culto, que o culto também é a ação de Deus e também é
a resposta humana. Então tem partes de nuances diferentes no culto cristão, propositais na Escritura Sagrada, que nos ensinam mais. E quando nós replicamos isso, e estamos obedecendo às Escrituras, o que a palavra de Deus nos diz acerca da adoração pública, replicamos isso como maneira de cada vez mais nos entendermos como igreja, a gente se entender melhor, a gente compreender melhor o nosso papel, como fomos chamados, a nossa missão, qual é o nosso papel na missão que Deus tem feito no mundo e etc. Então, é importante, por exemplo, o Mike Cosper, que também é um dos autores que participa desse livro Doxology and Theology, ele vai falar o seguinte, que a Bíblia nos conta que Deus usou o propósito da criação, né, o pós da criação, e moldou, soprou a sua vida, soprou significado, transformou o pó em uma coisa nova e transcendente. Isso aí está lá em Gênesis 2:7. Deus, ele fez assim tudo isso, e isso é uma sombra da nossa redenção, em que Deus nos encontra e transforma em algo completamente novo e belo. Então, aquilo que acontece na criação em Gênesis também é como se fosse uma sombra do que Deus faz conosco hoje. Então, toda a Bíblia, ela está interconectada, ela existe uma história sendo contada, uma grande história sendo contada, e quanto culto cristão, quando nós cantamos sobre isso, quando nós ensinamos sobre isso também, podemos ensinar o nosso próprio coração, como igreja, né, uns aos outros aí, mais sobre Deus e, consequentemente, mais sobre nós mesmos. João Calvino, nas Institutas, já vai falar, né, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Tá? A Marva Dawn, que também é uma autora excelente sobre culto cristão, num livro que se chama Reaching Out Without Dumbing Down, ou seja, alcançando sem emburrecer, ela vai falar o seguinte: eu preciso da adoração pública para me trazer um santo e gracioso Deus que revela o meu pecado, oferece a possibilidade de arrependimento e perdão. Eu necessito de uma adoração que permite lamentar e encontrar nesse pranto a presença cuidadosa ou cuidadora de Deus. Eu preciso da assembleia de pessoas que clamam para Deus ser Deus em suas vidas, ou seja, clamam para Deus ser Deus, né? Isso é muito importante a gente pensar nisso, em suas vidas, e assim proclamam o seu poder, a sua fidelidade e a sua cura graciosa. Então o culto cristão não é à toa, tá bom? A gente não tá falando de canto público num sentido que a gente vai se reunir na praia e todo mundo cantar e ser maravilhoso. Não que isso não deva acontecer e não seja, não é belo, não é justo sim, mas nós estamos falando exclusivamente aqui do culto cristão, algo que Deus preparou para a sua igreja, para que a sua igreja recapitule a história da salvação, entenda mais sobre a sua natureza e também proclame de maneira escatológica o fim e o futuro do mundo, tá bom? Na teologia de culto a gente encontra alguns ciclos, né? E eu vou passar por eles brevemente, embora é mais complexo que isso, mas enfim, como que eu entendo um ciclo litúrgico? Eu entendo em alguns pontos, por exemplo, o caráter de Deus, ele é reconhecido, ele é demonstrado, ao mesmo tempo que eu exponho quem Deus é, eu entendo que o caráter humano também precisa ser confessado, porque na medida que Deus é muito grande, santo, soberano, eu também entendo que eu não sou, então eu preciso confessar, e aí vem a parte da confissão de pecados, e depois que a confissão de pecados, existe uma demonstração da graça de Deus e uma certificação da graça de Deus. Assim, logo depois que eu tenho essa primeira parte, há uma possibilidade de resposta, uma coisa que a gente chama de devoção agradecida, e depois espaço para que aconteça uma instrução para a obediência e, enfim, a promessa de uma bênção firmada na aliança. Aonde está esse ciclo litúrgico? Você está inventando, está tirando da sua cabeça? Não, a gente consegue encontrar isso, por exemplo, em Isaías capítulo 6, em que existe ali um ciclo de maravilhamento e arrependimento, ou assombro e arrependimento. Isaías vê os anjos proclamando o caráter de Deus, dizendo que Deus é santo, é santo, é santo. Ele percebe que Deus é santo e ao mesmo tempo ele percebe que ele não é. E aí ele fala, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um homem de lábios impuros que vive num povo de impuros lábios. E aí então ele confessa o seu pecado, tá vendo? E à medida que ele confessa o seu pecado, diz o texto, desce um anjo com uma tenaz, toca a boca dele e assegura esse perdão, uma demonstração da graça de Deus e depois a certificação da graça de Deus.
Ao mesmo tempo, você vê depois a fala, né? Quem enviarei? Como que a necessidade da missão, e aí eu tenho uma resposta de uma devoção agradecida. Olha só, Isaías clama, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a partir do reconhecimento do caráter de Deus, o reconhecimento do meu próprio caráter, eu tenho a confissão do pecado. Ao mesmo tempo, depois que eu tenho a confissão do pecado, eu tenho a graça de Deus sendo demonstrada, a certificação dessa mesma graça de Deus, e então uma resposta agradecida do meu coração. Porque tudo que eu faço, as boas obras que nós realizamos, que foram preparadas de antemão por Deus, elas são essa resposta graciosa de um perdão compreendido, entendeu? Quando Jesus Cristo fala nas parábolas sobre perdão, eu só perdoo porque eu compreendo que eu fui perdoado. Quem muito ama compreende que foi perdoado de coisas bem pesadas, entendeu? E quem não perdoa não compreendeu a grandeza do perdão e a necessidade do arrependimento. Tá? Então é isso. E aí após isso você tem a instrução para a obediência no próprio texto, versículo 9, versículo 12 do capítulo 6 de Isaías, e depois uma promessa de uma bênção firmada na aliança, especificamente no versículo 13. Depois você verifica isso lá. Eu tenho um ciclo muito parecido, além desse ciclo de Isaías, ou ciclo isaítico, sei lá, se a gente pudesse dizer isso, eu tenho um ciclo mosaico, ou um ciclo do Sinai. Ali no capítulo 5, capítulo 6 de Deuteronômio, também temos instruções litúrgicas sobre a adoração. Ou a mesma coisa, por exemplo, se você for no capítulo 5, versículo 4, ou no versículo 22 e 24, o caráter de Deus também é reconhecido. Capítulo 5, versículo 5 ou versículo 25 a 27, caráter humano é confessado. No 5, 2 e 3, versículo 6, também a demonstração da graça de Deus. A certificação da graça de Deus também no versículo 2 e 3. Ao mesmo tempo, a resposta de uma devoção agradecida, a instrução para a obediência à medida que o texto vai se continuando. Por exemplo, a devoção agradecida, capítulo 5, versículo 6 ao 21, versículo 32 ao 33. A instrução para a obediência no capítulo 5, 27. A promessa de uma bênção firmada na aliança, capítulo 5, 33. E outros exemplos também podem ser encontrados ao longo da Bíblia. Para falar que não estamos tirando da cabeça esses ciclos litúrgicos, tá? Teólogos ao longo dos séculos têm construído teologia litúrgica em cima deles. Por exemplo, quando Salomão vai dedicar o templo, 2 Crônicas, capítulo 5 e 7, também a gente vê essa mesma estrutura. Quando existe a adoração espiritual no Novo Testamento, por exemplo, Romanos capítulo 11 ao capítulo 15, também nós vemos a mesma lógica, a mesma sequência de fatos, a mesma ordem no acontecimento das coisas. Nos parece que essa é uma história a ser contada, uma história litúrgica a ser contada, que permeia toda a Escritura Sagrada. E no fundo, ela é a própria história do Evangelho, se a gente for parar para pensar. E se a gente for entender mesmo o próprio Evangelho, essa história litúrgica que contamos, e isso reflete muito do que fazemos no culto. Pensa aí a estrutura de culto da sua igreja, pensa aí a liturgia da sua igreja, se ela tem uma liturgia escrita, ou então, se não, ela aparentemente segue muito esse padrão. Tá? Existe ali esse incentivo à adoração corporativa, por exemplo, em Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve a comunidade ali, principalmente na questão dos cânticos, na questão da oração, do ensino, tá? E também existe uma adoração escatológica, lá em Apocalipse, do capítulo 4 ao 21, você vê que existe uma sequência de adoração escatológica que reflete também todos esses pontos, tá bom? E aí, ok, eu tenho um ciclo isaítico, eu tenho um ciclo mosaico, o ciclo do Sinai, eu tenho todas essas reflexões desses ciclos espalhados na Escritura Sagrada. Eu também tenho um ciclo da mesa, ou o ciclo de Emaús. Esse ciclo é exposto para nós no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, por exemplo. Porque ele é um ciclo que envolve, além do arrependimento, do assombro diante de Deus, além do ensino, da obediência, envolve também um ciclo que contempla a comunhão e o comprometimento, o envolvimento da comunidade, o comprometimento disso ao redor da mesa,
tá? Lucas 24, se você se lembra bem, é aquele encontro dos dois discípulos com Jesus Cristo ressurreto na estrada de Emaús. Então você tem aí uma ilustração da própria ceia do Senhor, da mesa, do compartilhar da mensagem. Por exemplo, Jesus Cristo chega no meio do caminho e fala assim: vocês não ouviram o que foi dito? Que não devia o Cristo devia sofrer, sabe? E aí lá no final, quando já Cristo some da cena, os olhos daqueles discípulos se abrem quando Cristo parte o pão, e aí eles conversam um com o outro, né? Nossa, nosso coração não queimava quando ele falava a nós e nos ensinava as escrituras. Então tem aí um ciclo da mesa muito importante que nós absorvemos isso nos nossos cultos, tá? Então você tem, dentro do culto cristão, todas essas coisas. E alguns pontos comuns aparecem, tá? Para a gente entender a responsabilidade da teologia dentro da doxologia, tá? E esses pontos comuns são a sensibilidade do evangelho, a prioridade redentiva dentro de uma liturgia e também a centralidade no Filho. A sensibilidade do evangelho, o Brian Chappell ele vai dizer que assim, a adoração ela se torna menos sobre conseguir uma aprovação de Deus pela observação correta das tradições e mais sobre alegremente expressar o nosso amor por ele nas maneiras que mais o agradam. Ou seja, trazer a sensibilidade do evangelho para a nossa compreensão de quem Deus é de maneira alegre, tá? Lembrando um pouco aí do prólogo da carta de 1 João, quando fala que nós compartilhamos essas coisas, nos comunicamos essas coisas com vocês para que a nossa alegria seja completa, por exemplo. E em segundo lugar tem uma prioridade redentiva, ou seja, o fluxo redentivo nas escrituras sagradas, a gente viu todas essas questões dos ciclos, inevitavelmente vão moldar a nossa liturgia para que ela seja cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo. Nossas músicas, da mesma maneira, têm que refletir ao mesmo princípio litúrgico. Não dá para a música ir para um canto e a liturgia está indo para outro. E aí você vai ter o que eu tenho chamado recentemente, desde o meu TCC em teologia, de esquizofrenia litúrgica, por exemplo. E aí, por fim, você tem a centralidade no Filho. Porque não é apenas você ficar dizendo o nome de Jesus Cristo, mas você moldar tudo que a gente fala de acordo com a pessoa do Filho e o que ele revelou sobre Deus. Então, quer nós utilizemos nas canções, no meio do culto, na liturgia, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, ou Salmos, ou qualquer outra porção das Escrituras Sagradas, ou uma combinação de tudo isso, a adoração centrada em Cristo, ela é uma reencenação do próprio Evangelho. Então, tudo remete ao Evangelho, à própria história da salvação, tá bom? Então é muito importante. O cerne da questão talvez esteja aí, a gente vai abrir e vai ler propriamente dito, está aqui para mim, eu copiei no Word, Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, abre lá, versículo 12 ao versículo 17, tá? É o seguinte, Paulo fala o seguinte, eu estou lendo na nova versão Almeida atualizada, é o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esse princípio, e depois dá pra gente falar muito sobre isso, revela a importância do amor como vínculo da perfeição, e também quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, temos uma consequência que é instruir e aconselharmos uns aos outros com toda a sabedoria, louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e ter gratidão no coração. Então, as ações litúrgicas, elas fazem parte aí de uma instrução
do apóstolo Paulo em Colossenses, elas têm tudo a ver com o moldar do nosso coração, tá bom? Por isso que a gente falou que o culto ele é formativo, ele é uma pedagogia de formação do caráter da igreja. Eu falei sobre lex orandi, lex credenti, que é algo muito importante quando a gente vai estudar liturgia. E uma das coisas que um autor que chama Bruno Burke, num compêndio de teologia litúrgica, ele fala o seguinte: o culto, falando um pouco de reforma, né? O culto reformado, ele é a liturgia do povo. Isso quer dizer que se trata de uma celebração da qual todos os membros da comunidade participam do começo ao fim. Olha lá, todos os membros participam do começo ao fim. O canto vibrante de toda a comunidade é um sinal importante dessa participação. Guarda isso. O canto vibrante de toda a comunidade é um sinal importante dessa participação. A leitura das Sagradas Escrituras na língua do povo, a prédica de oração de orientação predominantemente catequética também são propriedades do culto reformado. Mas ainda, esse culto, alheio a qualquer disciplina arcana, busca ser acessível, inclusive aos contemporâneos que se encontram fora da igreja. Persegue esse propósito principalmente em termos de linguagem. Ou seja, o culto reformado é o culto da linguagem do dia a dia. Tá vendo? Na Suíça, de língua alemã, e às vezes até mesmo no mesmo dialeto. O que aconteceu lá no culto reformado trago os dialetos, a cultura do povo ali para que o culto seja acessível, visando o quê? A participação da comunidade do começo ao fim. Então, quando a gente estuda a teologia da reforma, o culto reformado, você vê que talvez a chave que vira da igreja católica a romana medieval ali agora para a igreja reformada e para todas as igrejas que surgem durante esse período da reforma, é que o culto ele tinha uma participação do povo, era acessível ao povo, era bíblico e ao mesmo tempo era equilibrado, tá? Mais sobre isso a gente tem que ver um pouco sobre Thomas Cranmer na Inglaterra. Mas enfim, para continuar, beleza? Tenho tudo isso sobre o culto. Eu preciso também entender que o culto, segundo Don Carson, né, naquele livro que a Thomas Nelson lançou chamado Louvor, a adoração é uma resposta apropriada da criatura ao Criador. A adoração ela não cria algo totalmente novo, ao contrário, ela é uma resposta transparente ao que é um reconhecimento do nosso status de criatura diante do próprio Criador. Olha que importante. Se eu entendo que o culto ele é diante de Deus e é Deus quem convoca o culto não está rendido à minha própria imaginação, ao meu próprio desejo. Por exemplo, eu não vou colocar dentro do culto aquilo que eu imagino que seja alguma coisa. Por exemplo, que nome eu dou para o meu céu? Que nome que eu acho que tem que ter no céu? Como que eu acho que deve ser o céu? Como que eu acho que deve ser tudo mais? Não é uma interpretação do meu próprio coração rendida à minha imaginação, segundo o meu próprio desígnio, segundo o meu próprio desejo, segundo a minha própria vontade, que ocupará tanto o culto quanto a adoração no sentido amplo de coisa, como um estilo de vida, como que ocupa toda a minha rotina. Não é isso. Mas a própria Escritura Sagrada. A própria resposta que deve ser transparente ao reconhecimento do meu status de criatura diante do próprio Criador. Não do meu status de criador. Não sou eu que crio o culto, mas é Deus quem cria o culto para que eu, como criatura, participe dele. Seja o culto tempo e espaço definido, essa reunião de adoração ajuntada que acontece no culto público, seja nessa adoração espalhada que ocorre no mundo quando eu e você somos enviados à nossa escola, ao nosso trabalho, à nossa casa, a qualquer outro lugar, porque ocorre esses dois movimentos, né? O culto público nos reúne para adorar a Deus comunitariamente, corporativamente, e ao mesmo tempo o próprio culto público também nos envia para adorar a Deus de maneira espalhada, de maneira a compreender que também somos enviados para essa adoração. O Van Hooser, no livro Drama da Doutrina, ele vai falar que o mundo ele é um teatro de ação e não simplesmente um teatro de contemplação. A gente não fica assistindo as coisas. Nós somos agentes nessa parada. Um teatro de operações que está sendo travado uma guerra cósmica de várias frentes culturais. Portanto, o drama da doutrina
diz a respeito à luta pela melhor maneira de encenar o discipulado. E no culto nós aprendemos isso. Nós aprendemos um script de vida para a igreja. Quem diz isso é o Nicholas Wolterstorff. Porque o culto me ensina o meu papel a ser desempenhado na vida que Deus planejou para mim. O meu papel a ser desempenhado no grande escopo da história que Deus tem escrito ao longo dos séculos, ao longo das eras. Então, é importante a gente entender isso. E aí, uma atenção que o Mike Cosper chama, que é importante, que eu quero colocar aqui: se as nossas reuniões de adoração formam as nossas crenças, nos ensinam a orar, então nós precisamos adotar práticas que nos preparem para responder em fé às tempestades da vida. Se o culto cristão me ensina a encenar um papel no mundo, ele tem esse papel de reunião ajuntada, adoração ajuntada, e depois me espalha o culto à teologia viva. Que teologia a gente está ensinando no culto? Que música a gente está cantando? Como que a nossa teologia, a compreensão que temos do conhecimento de Deus, tem impulsionado e ensinado a nossa doxologia, a nossa vida de adoração, tá bom? Então, quando a igreja se reúne, ela vai se reunindo como uma coleção de pessoas em quem Deus habita. E Deus habita na igreja reunida porque esses adoradores espalhados, todos eles são templos que juntos formam um templo maior. Olha que bonito isso. Todos nós, eu e você, somos templos do Espírito Santo e juntos nós formamos esse templo maior. E quando esse templo se reúne, algo de outro mundo acontece. Ele é um posto avançado de esperança num mundo que está morrendo. Uma associação de pecadores ressurretos cuja presença no mundo é uma antecipação da grande transformação que está por vir. Quem diz isso é o Mike Cosper, no livro importantíssimo dele, que é o Ritmos da Graça, que é um livro muito interessante. Então a gente tem isso, tá? Eu tenho essa densidade acontecendo no culto cristão, que é muito importante a gente entender, tá? É uma densidade muito grande. A Confissão de Fé de Westminster, sobre igreja, ela vai dizer o seguinte: a igreja católica ou universal, entenda católica como diversa, tá? Unida, tá? E universal como presente no mundo inteiro, tá? Global nesse aspecto. A Igreja Católica Universal, que é invisível, consiste no número total de eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em seu corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Isso é o capítulo 25.1 da Confissão de Fé de Westminster. Então, pensa nisso. A igreja dentro ali reunindo, de maneira prática. Eu tenho pessoas que já foi a geração delas, tenho pessoas que é a própria geração delas, e eu também tenho uma igreja que ficará para o futuro. Quando a gente encontra, por exemplo, nas viagens que nós temos oportunidade de realizar, igrejas centenárias, por exemplo, tem pessoas que já morreram há muito tempo, mas que ainda assim a memória dessas pessoas, de alguma maneira, influenciou o presente daquela geração. Então, o culto que aconteceu lá atrás, ele continua acontecendo agora e continuará acontecendo, porque é a mesma igreja, é o mesmo povo. Então, eu não posso me deslocar do tempo e espaço e achar que eu não tenho relação nenhuma com o meu passado, o passado da minha igreja, o passado dos cânticos, o passado das músicas, o passado da cultura, e tão pouco achar que eu não tenho relação nenhuma com a igreja que virá. Então, por isso que é importante nós pensarmos, quando pensarmos igreja e a importância do culto cristão, que estamos sim inseridos dentro de uma adoração ajuntada e que também é enviada, que contempla não só eu, não é sobre mim, não é sobre só a minha geração, não é sobre só os meus gostos, não é sobre só o meu processo de cura que eu quero acelerar a qualquer custo. Não é sobre isso. É sobre um movimento, um corpo, a igreja que Deus tem reunido, desde os que já foram, dos que são e os que ainda serão. Tá bom? Para terminar essa parte, uma relação importantíssima entre teologia e doxologia, depois você pode ler o Salmo 96, por exemplo. Eu tenho um assombro diante da glória insuperável de Deus. Eu tenho uma reverência diante da santidade insuperável de Deus e uma gratidão diante do amor insuperável de Deus. Então a doxologia ela deve ser alimentada pela teologia
para que essa gere essas respostas diante de quem Deus é. Ou seja, quando eu sou exposto à glória insuperável de Deus, nós ficamos em assombro, ficamos maravilhados, ficamos empolgados, admiramos a glória de Deus. Ao mesmo tempo, quando nós somos expostos à santidade insuperável de Deus, devemos agir com reverência. Dobramos os nossos joelhos, humildemente pedimos perdão e misericórdia, não nos achamos maiores do que realmente somos. E por fim, sabendo do amor insuperável de Deus, agimos em gratidão. Por isso que nos tornamos generosos com os nossos recursos, generosos com os outros, bondosos, amáveis. Por isso que no fruto do Espírito há muitas relações interpessoais envolvidas, porque tudo isso é fruto da gratidão diante desse amor insuperável de Deus, diante de uma igreja que, na relação entre teologia e doxologia, é centrada em Deus, é moldada de acordo com as maravilhas de Deus, é forjada por quem Deus é, pela história de Deus, ela anuncia as obras de Deus para que toda a terra tenha um olhar na esperança do reino, tá bom? Importante dizer que a teologia molda a doxologia, a teologia informa a doxologia e a teologia impulsiona a doxologia. Então, a relação da teologia com a doxologia. A teologia molda, informa e impulsiona a doxologia. O autor daquele livro, Matt Boswell, ele vai falar: líderes de adoração precisam ser teólogos, permitindo que a sua teologia informe as nossas escolhas de músicas, a liturgia que nós escrevemos e as escolhas dos textos bíblicos que leremos no culto. Se nós não considerarmos cuidadosamente quem Deus é e quem nós somos como parte do seu povo, os nossos cultos serão desajustados e desequilibrados. O que nós cremos em relação a Deus certamente molda a nossa adoração a Ele. Olha, é um resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora. Para entrarmos nessa segunda parte importante, antes de eu dar aquela conclusão lá que eu falei sobre doxologia e coração, da gente entender o papel da música dentro da doxologia. Tá? Acompanhe agora isso que eu vou falar agora. O Jeremy Bagby, que é um autor, um músico, também envolvido com teologia, envolvido com a igreja, principalmente com a história da música, ele tem um livro que se chama Resounding Truth. E dentro desse livro ele vai falar que o líder de louvor, o líder de adoração, ele parece muito com um DJ num clube ou um solista de uma orquestra tocando um violino num recital. E ele exerce poder, se a gente puder explicar, de uma forma não necessariamente maligna, tá? É como se fosse uma mãe colocando o bebê para dormir com uma canção de niná, e você pensando nisso, não é uma atitude moralmente questionável, apesar dessa mãe indubitavelmente exercer um poder pelo poder da música. Certo? A mãe coloca o bebê para dormir, usa a música como subterfúgio para moldar, para guiar tudo isso, tá? Dito isso, diz o Jeremy Bagby, há poucas dúvidas de que a música foi tragada em uma relação de poder destrutiva. Uma alusão a isso são os grupos cristãos que usam uma música para excluir ou diminuir outros, aumentando a distância entre irmãos, e nós reconhecemos bem todas as vezes que uma música é usada de uma maneira manipuladora. Olha só, aquela crítica que nós fazemos, né? A manipulação e tudo mais. Porém, é necessário a gente entender que existem formas particulares de controle nesse aspecto que são benéficas, que existem pontos de benefício quando nós estamos guiando a igreja em adoração para apontar para certas coisas que vão contribuir para o crescimento da igreja, que vão contribuir para a compreensão de quem a igreja é. Então, inevitavelmente, a música ela tem um quê de você conseguir guiar quem está ouvindo, como se fosse aí um DJ num clube, ou então um violinista, quando você está numa orquestra ouvindo isso, ouvindo lá o solista, cara, você é guiado por aquilo que ele está fazendo, ou por uma trilha sonora no meio de um filme, etc. Tá? Sobre a música na história, é importante reconhecer algumas coisas. Eu vou ter outra oportunidade de falar sobre isso, eu vou passar bem rápido sobre isso, tá? Em outra oportunidade talvez eu destrinche mais disso. Eu não vou me preocupar exatamente em ficar explicando tudo. Vou passar mais rápido, tá? A música ao longo da história, ela
assim, na interpretação do papel da música no ser humano e tal, filósofos gregos e outros filósofos tentaram entender a música como sendo transcendente e buscar uma harmonia universal nisso tudo. Por exemplo, Pitágoras, século 6 a.C., ele vai falar sobre uma harmonia universal, tá? A música, existe ali um quê de transcendente, tá? A música ali existe um negócio místico. Por exemplo, você consegue ver isso na literatura fantástica, quando tem a criação no Sobrinho do Mago, lá nas Crônicas de Nárnia, por exemplo, o leão Aslan ruge, esse rugido parece uma música, e então a partir desse rugido tudo se cria. Lá no Senhor dos Anéis não, no Silmarillion, com o J.R.R. Tolkien, por exemplo, ele vai falar que existe uma música que Eru Ilúvatar toca, e existem algumas vezes, algumas repetições, e isso contribui para que os anjos, entre aspas, do Eru, do Ilúvatar, eles acabem criando todas as coisas ao som daquela música e pela música, através dessa sonata aí, a música do Ainur, né, sendo tocada, a criação acontece dentro daquele universo fantástico. Ou seja, tem um quê de compreensão ali que existe uma harmonia universal, e essa harmonia universal, ela é diretamente ligada com a música, tá? Isso é Pitágoras. Agora, Platão, quando interpreta Pitágoras, não vai só revelar um modelo de harmonia universal, uma unidade, uma integridade, mas também vai relacionar tudo isso com o coração humano, com uma ordem do coração humano, ou então com estados do coração humano, tá? Lá com Platão vem um negócio que depois é aproveitado com Gregório para formas de música, que a gente chama de modos gregos ou modos gregorianos, que é justamente uma interpretação para cada cidade, estado grega, e aí você tem frígio, lídio, eólio, você tem esses primeiros estados do modos gregos que são visões diferentes de ênfases morais, de sentimentos de acordo com cadências musicais, explicando bem superficialmente, tá? Então Platão traz esse outro aspecto, além da harmonia universal, mas traz um negócio para o sentimento, sensação do coração humano. Tá? Plotinos, aí um pouco depois, né? Você tem Pitágoras, século 6, Platão, 5, aí Plotinos lá, século 3 a.C., tá? Ele vai ter essa imersão de uma experiência sensorial transcendente na música. Ou seja, pega o que Pitágoras e Platão falaram e fala o seguinte: essa harmonia universal me reconecta com uma beleza superior. Existe uma valorização dessa visão super positiva, super religiosa em torno da música. Quem emprestará isso de tipo, existe um reino ideal por conta dessa beleza musical, será nada mais nada menos que Agostinho, século 4 depois de Cristo. Então, Santo Agostinho pega isso e utiliza no seu livro De Música, dizendo que o seguinte: a apreciação da música não só pelos seus aspectos matemáticos, terrenos, como era muito lá com Pitágoras, Platão, etc., que tinha toda uma matemática na música, mas também pelos aspectos imateriais ou mais subversivos da música. Então a gente não deve ser só cativado apenas pelo prazer sonoro, mas porque cada sonoridade nesse aspecto está nos direcionando a uma realidade imaterial e a uma realidade transcendente. Então, Agostinho fala isso. E como música, aí pegando emprestado um pouco do Platão, do Aristóteles, vai representar essa grande matemática do universo, e ao mesmo tempo que ela representa a matemática do universo, a música também emociona o nosso coração, porque o canto sacro, quando direcionado a Deus, vai revelar esse reino imaterial, e aí Agostinho interpretando esse Plotinos que eu falei, o próprio reino de Deus. Então Agostinho vai fazer essa transição de explicar que tudo aquilo que tentavam achar de harmonia universal na verdade, eu devo apontar para Deus, porque é o próprio reino de Deus se manifestando através da música, tá? Quem vai talvez transcender tudo isso o Boécio. Boécio já é um pouco mais para frente, século V, final do século V, e você tem a teoria da música já propriamente dito. É Boécio que vai colocar a música como parte das artes liberais, né? Geometria, aritmética, astronomia, música, gramática, retórica e dialética. Então você tem aí trivium e quadrivium, né? E Boécio mesmo vai dividir música mundana, que seria essa música cósmica, essa harmonia de esferas, essa concordância de elementos, e uma música
humana, que é quando ela se mistura, se infiltra, tem elementos da humanidade, de corpo e alma, às vezes elementos até não tão belos quanto a própria música mundana, e a música instrumentalis, que ele vai falar, né, que é a música que a gente realmente consegue ouvir, é quando a música é executada. Então tem dois pontos teóricos da música, mundana e humana, e enfim, músicas instrumentais. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque essa transição, esse período de desvelamento, assim, tipo, esse entendimento todo da música, leva até a gente a um cara que chama Aristoxenos, que quem se utiliza do que Aristoxenos fala é nada mais nada menos que João Calvino, que diz o seguinte: Aristoxenos tem uma lógica de que a experiência musical tem que descer um pouco dessa torre de marfim matemática, teórica, e ocupar o chão da vida, sair desse pensamento filosófico predominante das teorias para o chão do mundo, para a vida cotidiana, para a vida das pessoas e para a participação de todos. E é importante também, claro, eu pensar no timbre, no som, no ressoar da canção, de como que existe uma resposta da canção no coração das outras pessoas e também no canto das outras pessoas e o canto junto uns com os outros. Então existe um foco no ouvido, em como a música soa, não só nos números, nas teorias, etc. João Calvino pega isso de Aristoxenos e traz um equilíbrio para compreender melhor a própria encarnação de Deus com nós, de Deus entre nós, essa encarnação de Deus conosco. E traz assim esse equilíbrio para compreendermos o papel da música, tanto como produção cultural, da igreja participando na produção cultural da sociedade, e também uma conexão com o transcendente na adoração, nessa contribuição, e não como a música como transcendente, que é importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. De eu entender que o papel da música não é ela ser transcendente em si mesma, que era o que, sei lá, o Plotinus via, desse reino belo, do que o Aristóteles, Platão tinha com isso, até mesmo Boécio em certo aspecto, mas é de um pé no chão e de entender que a música me ajuda a compreender o transcendente, ela não é transcendente em si mesma, tá? Então, tudo isso contribui para a gente entender qual é o papel da música da igreja. Possibilitar que as pessoas entendam cada vez mais quem Deus é. Eu envolvê-las nessa participação e entendendo que a música sim tem esse papel de revelar um transcendente, esse papel de envolver o nosso coração, os nossos sentimentos, eu não ficar alheio a isso e também falar assim, mas você vai colocar um acorde menor e vai manipular as pessoas. Sim, porém eu farei isso consciente de que estamos revelando a palavra de Deus, e a palavra de Deus que está guiando isso, não o meu próprio coração, e tão pouco a música sendo transcendente em si mesma. E aí nós pensamos assim, o que deve fazer, então, olhando todo esse histórico, uma obra musical ser íntegra? Eu preciso sim de uma integridade estética, ponto 1, né? Eu preciso ter uma ordem, uma integridade estética, ao mesmo tempo musical e todos os elementos que depois outros vão falar, mas eu também preciso ter uma ordem dentro desse drama redentivo. Como eu falei, se a teologia inspira a doxologia, a música que cantamos dentro do culto, como parte da doxologia, ela precisa estar inserida no drama redentivo, ela não pode estar fora dele e nem ser algo inventado. E ao mesmo tempo eu preciso ter um significado intrínseco na música. Então, uma integridade estética, um significado intrínseco na música, ou seja, como ela pode representar melhor essa metáfora do evangelho. O que do evangelho ela está revelando de fato. O Jeremy Bagger ele fala que a arte nos relembra que sempre há algo no mundo que foge das nossas percepções e instintos. E a música, ou seja, a arte também, a música como arte, né, ela nos dá objetos físicos, palpáveis, que podem encarnar o excesso de significado, que às vezes está sobrando e a gente não está entendendo no mundo, com uma capacidade, com um poder e com um potencial particular. Ou seja, eu consigo entender coisas que eu não veria sozinho através dessas explicações que a música me dá. A música me permite decorar um texto bíblico, por exemplo. A música me permite entender melhor um texto bíblico, por exemplo, dependendo da cadência, de como é explicado, através das sensações produzidas quando eu escuto, quando eu canto, quando eu participo dessa canção no culto público. E então eu tenho ali coisas que
às vezes estão fugindo da minha percepção, do meu instinto, explicadas, direcionadas, guiadas. Alguns cantos escuros do mundo, dessa realidade, são ali clarificados através da música, por exemplo. Tá? Em terceiro lugar, há diferentes funções para cada estruturação particular de uma peça musical. Eu entender que existem músicas e peças que podem ser usadas em determinados momentos e não em outros. E é justo eu ter isso. Muitas vezes a gente quer forçar uma situação, né? Ah, não, toda música que um crente compõe tem que ser tocado no culto. Não necessariamente. Todas as músicas do Projeto Solo tem que tocar no culto público. Não necessariamente. Eu tenho que entender que cada música lhe é endereçada uma função que serve, que é possível de servir melhor em uma determinada situação. E talvez não em todas. Tá? E talvez, muito menos no culto público, que a gente tenha algumas coisas que guiam com mais rigor, digamos assim. E aí, por fim, eu tenho padrões sonoros que têm caminhos distintos e funcionam de maneira própria, tá bom? Então, eu entender que todos esses elementos contribuem para uma integridade musical, a integridade estética, o significado intrínseco, a função e a estruturação particular da peça e também todos os padrões sonoros que são colocados. Padrões sonoros eu quero dizer os acordes, a melodia, o timbre, o ritmo e etc. Então tudo isso contribui para uma integridade estética da música que aí na hora do culto, de escolher as coisas, eu preciso pensar. Tá? É para esse momento melhor, é para aquele momento melhor. E lógico, se o propósito da teologia é a doxologia, a ponta final da teologia é a doxologia, a marca de um louvor congregacional precisa ser centrado em Deus, moldado biblicamente, forjado no Evangelho, precisa ser congregacional. A gente já falou disso, né, da importância que Calvino trouxe, né, na participação de todos. O culto reformado é participativo e também ser missional, ou seja, me envolver na missão da igreja, tá bom? O Evangelho, nesse aspecto, diz o Matt Boswell, é tanto a canção quanto uma matéria-prima do povo de Deus. Tá? Importantíssimo isso, tá bom? E aí, o Matt Boswell fecha o capítulo dele sobre isso, falando assim: o líder de adoração simultaneamente possui uma função teológica e uma função doxológica na igreja. Esse papel deve ser retido com humildade diante de Deus e diante das pessoas que servimos. Liderar o corpo de Cristo na adoração segundo a palavra nos comanda a produzir em nós alegria, sabendo que estamos adorando a Deus à luz e debaixo da autoridade da Escritura. Ou seja, o papel do líder de adoração na igreja, uma pessoa que vai escolher as músicas, um pastor que está coordenando as músicas no culto, alguém que está envolvido na escolha litúrgica das coisas, no pastoreio da equipe, dos voluntários que estão ali no culto público, deve entender que ele tem essa função teológica e a doxológica. E é por isso que eu falei do lastro no começo. Para concluir o que a gente está falando e entrar nessa última parte, só para fechar mesmo, faça algumas perguntas. Como é que está seu lastro? No seu coração, o que tem? Você é mais movido pelo ressentimento ou pela alegria? Pela reclamação, pela insatisfação, pela rebeldia com as lideranças que te decepcionaram? Por um amor por promiscuidade, por imoralidade, por maledicência, por amor pelo pecado, pelo amor por si mesmo? Ou você é verdadeiramente movido pela graça do Evangelho? Quem que pode liderar a adoração? Quem entendeu o Evangelho. Paulo, ao seu amado Timóteo, ele é duro com isso. Duro com isso. O líder de adoração ele precisa ser acima de reprovação. Ele precisa ter uma reputação honrosa, uma integridade pessoal. Ele precisa ser fiel ao seu casamento, às suas relações. Ele precisa ser sóbrio, precisa ter domínio próprio, precisa ser disciplinado, precisa ser respeitável e maduro. Não pode ser alguém que só conquista as pessoas pelo seu carisma, pela sua eloquência, pela sua habilidade, mas que conquiste as pessoas e que as sirva de fato pela sua maturidade espiritual, pela sua
humildade e principalmente por ser ensinável. Quem diz isso é o Charles Spurgeon. Nós não precisamos de líderes de adoração rebeldes que não aceitam disciplina, que não são ensináveis, que são rebeldes, que colocam uns pastores contra outros, que só reclamam, que toda hora estão falando contra alguém, nunca propondo, e que se acham dignos de liderar. E que se acham dignos de alguma coisa. Gente, a gente tem uma pós-modernidade que contou uma mentira que a todos nós. Que a nossa identidade ela pode ser conquistada. Que eu posso acelerar o meu processo de cura. Que eu posso construir o meu próprio império. E eu vou te falar, isso é um castelo de cartas que mais dia menos dia vai cair. Vai desmoronar. E vai destruir o nosso próprio coração. Então pare de construir o seu próprio império. Se na tua igreja você quer fazer a tua vontade prevalecer, você já está errado. Caia de joelhos, peça perdão a Deus e a todos esses que você tem ferido. O apóstolo Paulo continua, esse líder precisa ser hospitaleiro, precisa ser apto, hábil a ensinar, precisa ser sóbrio em relação aos prazeres, precisa ser pacificador, precisa ser humilde, precisa ser comedido nos gastos e precisa liderar a própria casa. Pastores de adoração, diz o Mike Cosper, eles devem estar atentos em como esses dons criativos da igreja estão sendo nutridos, cultivados e como esses dons estão sendo pastoreados. A igreja deve sim se preocupar com essas pessoas. E eu sou uma delas. Estou envolvido numa banda, sou compositor, proponho canções para a igreja e também preciso ser pastoreado. Também preciso de líderes que me ensinem, me puxem a orelha, revelem os meus pecados, confrontem o meu coração, me liderem nesse aspecto e me ensinem a ser alguém mais ensinável, inclusive, a humilde, inclusive. E não existe um líder de adoração que não está envolvido numa igreja local. O Herman Bavinck já diz o seguinte, a igreja é o solo natural da religião e da teologia. Eu falo isso com temor. Nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas decepcionadas com a igreja, que se acham perseguidas, que estão chateadas e tudo mais, que perderam o seu amor pela igreja. E por mais que digam que amam a igreja, no fundo, nas suas ações, nos seus discursos e tudo mais, amam a si próprios. E a imagem que querem ter da igreja é firmada na própria imaginação. Tá? E muitas vezes essas pessoas são referências por aí. Nós precisamos sim de líderes criativos, mas de líderes que sejam mansos e humildes como Jesus foram. Que referência a gente tem buscado? E principalmente olhando para nós, né? Como é que está o nosso lastro? Será que nós estamos nos produzindo artistas como sem igreja local? De músicos, compositores, líderes de louvor que são mais ressentidos, que só reclamam? Que lutam por uma brasilidade nesse aspecto, sem nenhuma intimidade com Deus e sem nenhuma humildade? Que parou no tempo em vários aspectos e não considera mais as coisas novas como algo que é possivelmente bom, ou então que é só saudosista com as coisas que aconteceram lá e não constrói mais nada. Tem muita gente que defende a bandeira da música que não mais gospel e tudo mais, mas será que está realmente firmado nas escrituras para ocupar um terreno distante da própria igreja local, como um missionário lá a sinalizar o reino de Deus? Ou é só alguém que é ressentido e rendido à cultura, sem nenhuma proposta de fato do evangelho? A gente também tem uma sociedade de fingimento, que faz a gente ter tipo uma casca de piedade, casca mesmo, frágil, que no fundo, se alguém conhece um pouco mais a gente, percebe que não tem integridade nenhuma. Então entenda, alguém que lidera nesse aspecto, para terminar aqui, precisa ser alguém que tome cuidado. Porque um líder de adoração, ele não lidera apenas as músicas, apenas os arranjos,
mas lidera pessoas. E a gente tem esperança, sim, de ter uma geração de gente talentosa, de gente piedosa, de jovens pastores que se levantem, que sejam qualificados para ser líderes nas suas igrejas. E nós oramos, assim, eu junto a minha oração a um cara muito importante para acho que para a maioria das pessoas aqui, que é o Aaron Keys, da Integrity Music, lembra? Usando a Music e tudo mais. E ele fala que ele ora muito por uma geração de líderes empolgados e firmados no evangelho, que consigam servir as suas igrejas nas suas contribuições musicais, sabe? E para abrir essa vida para que os pastores e a própria igreja nos pastoreie, nos ensine. Você deixar de viajar um pouco e participar na tua igreja. Deixar as pessoas conhecerem a tua casa, os teus pecados, as tuas imperfeições, cuidarem de ti. É muito importante. Para que nós sejamos fiéis na adoração comunitária. Fiéis naquilo que talvez o Bonhoeffer fala muito bem no Vida em Comunhão, né? Não é de personalidades brilhantes que a igreja precisa, que a comunidade precisa, mas de fiéis servidores de Jesus e dos irmãos. A adoração, ela deve servir para isso. Para eu entender a glória de Deus, a gravidade do pecado, a grandeza da graça. Músicas que sejam inspiradas numa teologia que inspira, que informa, que impulsiona a doxologia. Na nossa adoração comunitária, diz o Bryan Chapell, nós não apenas apontamos para os maravilhosos atos de Deus, não é só um mero apontar, olha lá o Deus e tudo mais, mas também nós fazemos presente a sua realidade salvadora. E nada melhor do que olharmos para o nosso próprio coração, para o nosso próprio lastro, para vermos se estamos de fato permitindo que o conhecimento de Deus molde a nossa vida de adoração. Dá pra gente falar muito mais disso, meu tempo já estourou aqui, desculpa inclusive esse tempo, mas talvez seja um bom começo. A gente não olhe para a música no culto, nem para a liturgia, com os olhos de que, é qualquer coisa. Não. Se bem firmada numa boa teologia, ela irá informar a doxologia, e isso molda o nosso coração, isso trabalha no nosso coração, nos dá humildade e consegue fazer com que as nossas escolhas musicais, inclusive, nosso trato uns com os outros, os nossos ensaios, o desenvolvimento dos músicos na igreja, das pessoas que trabalham como voluntários na igreja, numa transmissão de culto, por exemplo, num PA, ali num auxílio aos músicos, colocando os cabos ou preparando a recepção da igreja, preparando os bancos, preparando a ceia, ou também orando no meio do culto, sendo dirigentes litúrgicos e todos os outros ministérios litúrgicos diferentes espalhados das diferentes denominações que estão aqui ouvindo essa palestra. Nós temos a grande oportunidade de entender que o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ela serve para 3 coisas: inspirar, informar e impulsionar a nossa adoração, a nossa doxologia. Deus abençoe, que Deus mova o teu coração e que Ele sopre o seu sopro suave e leve, que nos inspire, que continue dando fruto e que continue nos fazendo entender cada vez mais quem nós somos, a partir de quem Deus é. E que, de alguma maneira, se você se sentiu inspirado por isso, continue servindo a tua igreja. Se compondo canções que edifiquem a igreja, que seja assim, se servindo, tocando os instrumentos, ou pregando o evangelho de alguma outra forma, ou liderando a igreja como um pastor local ali da igreja. A minha função é compartilhar isso com você. E o nosso amor pela igreja, a partir do próprio amor do próprio Deus pela sua amada, santa, imaculada igreja. Porque ela é assim.
porque ela vive nos méritos de Cristo e ela é o próprio corpo dele. Que Deus nos dê humildade, que Deus nos dê graça e que a gente sempre aponte para cultos cada vez mais cristocêntricos, para canções firmadas no Evangelho. A gente deixe um pouco de todas essas brigas secundárias que vivemos tendo, para realmente produzirmos algo cristocêntrico, uma teologia que tem uma relação forte com a doxologia. Deus abençoe, até a próxima, falou. E aí, curtiu a palestra? Quer ter acesso à gravação dessa e de todas as outras palestras da primeira conferência Cante as Escrituras, além de uma série de outros cursos e aulas sobre louvor, adoração e música, e assim caminhar para que o ministério de música na sua igreja local seja cada vez mais aprimorado à luz das Escrituras e de uma boa técnica musical? Então, toca nesse botão aqui em cima desse vídeo e descubra como você pode ter acesso a tudo isso.